Leitura da Bíblia de hoje. Evangelho segundo Lucas, capítulos de 1 a 3. Capítulo 1. Visto que muito houve em que empreender uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram que desde o princípio fora deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim, me pareceu bem, depois de acurada investigação e de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruído. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era filha de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em idade. Ora, aconteceu que, exercendo eles diante de Deus o sacerdócio na ordem de seu turno, coube-lhe então por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do lado de fora permanecia, orando. E eis que lá dentro lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, perturbou-se muito e apoderou-se dele grande medo. E disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, a quem você vai colocar o nome de João. E em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com seu nascimento. Pois ele será grande, grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. E converterá muitos os filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: E como eu vou saber disso? Eu sou velho. A minha mulher já está em avançada idade. Respondeu o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para te trazer essas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas se realizem, porque não acreditastes nas minhas palavras, as quais a seu tempo irão se cumprir. O povo estava esperando Zacarias e admiravam-se de que tanto demorasse no santuário. Mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que ele tinha tido uma visão no santuário e expressava por acenos e permanecia mudo. E isso aconteceu terminando os dias do seu ministério, e ele voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou por 5 meses, dizendo: Assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, até uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é convosco. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, se perturbou muito e começou a pensar no significado daquela saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achastes graças diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem lhe chamarás de Jesus. E ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso? Porque eu não tenho relação com homem algum. Respondeu o anjo:
Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que dizia ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo essa saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída pelo Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua salvação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque será cumprida as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da tua serva, e desde agora as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas. Santo, santo é o teu nome, e a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, e derribou do seu trono os poderosos, e exaltou os humildes, enchendo de bens os famintos e despedindo vazios ricos. Amparou a Israel e seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. E ouviram os vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela, e participaram da sua alegria. Aconteceu que no 8º dia foram circuncidar o menino, e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe, pelo contrário, ele deverá ser chamado João. Disseram-lhe: Ninguém na tua parentela tem esse nome. E perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome. E todos se admiraram. Imediatamente a boca se lhe abriu, e desimpedida a língua falava louvando a Deus. E aconteceu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor. Por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas essas coisas, e todos os que ouviram guardavam no coração, dizendo: Que virá a ser, pois, esse menino? A mão do Senhor estava com ele. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livre das mãos dos inimigos, e o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque procederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados,
graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de se manifestar em Israel. Capítulo 2. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para se recensear. Este é o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam se alistar, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de se alistar com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu a completar-se os dias, ela deu à luz ao seu filho primogênito, e enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. E havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor. E ficaram todos tomados de grande temor. E o anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis que vos trago boas novas de grande alegria para todo o povo. É que na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas, deitada numa manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão de milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens de boa vontade. E ausentando-se dele os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém, e vamos ver os acontecimentos que o Senhor nos avisou. E foram apressadamente e acharam Maria e José, e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes havia sido dito a respeito deste menino. E todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando no coração. E voltando então os pastores, glorificando, louvando a Deus por tudo o que tinha acontecido e como havia sido anunciado. Completado 8 dias para ser circuncidado, o menino deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo, antes de ser concebido. Passados os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor: todo primogênito ao Senhor será consagrado, para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei: um par de rolas e 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, e este homem era justo e muito piedoso, e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi até o templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, pode mandar em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados daquilo que ele falava. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino, ele está destinado tanto para ruína quanto para levantamento em muitos em Israel, e vai ser alvo de contradição. Mas eu também te digo, Maria, uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Havia então uma profetisa chamada Ana,
filha de Fanuel, da tribo de Asser. Avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, eis que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejum e oração. Chegando aquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino e todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Cumpridas todas essas ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram para Galiléia, para sua cidade de Nazaré. E crescia o menino e se fortalecia, se enchendo de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Anualmente, iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. E quando ele atingiu 12 anos, levaram-o a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminando os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais soubessem. Pensando, porém, estar entre eles os companheiros de viagem, foram então o caminho de um dia. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos, e não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém para encontrá-lo. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo e interrogando-os. E todos os que ouviam, muitos se admiraram da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizestes assim conosco? Teu pai e eu estamos aflitos à tua procura. E ele lhes respondeu: Por que estavam me procurando? Vocês não sabiam que cumpriu estar na casa do meu pai? E não compreenderam, porém, as palavras que ele dissera. E descendo com eles para Nazaré, era submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Capítulo 3. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe, tetrarca da região de Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimentos para a remissão de pecados. E conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelado, e todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplainados. E toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíram para serem batizadas: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: Temos por pai Abraão. Porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode levantar filhos a Abraão. E também já está posto o machado e a raiz das árvores, e toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Então as multidões interrogavam, dizendo: Então o que havemos de fazer? Respondeu-lhes: Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. E foram também publicanos para serem batizados, e perguntaram-lhe: Mestre, o que havemos de fazer? Respondeu-lhes: Não cobreis mais do que o estipulado. E também soldados lhe perguntavam: O que faremos? E ele lhes disse: A ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Estando o povo na expectativa e discorrendo todo no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo, disse João a todos: Eu, na verdade, vos batizo com água, mas aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar as correias e sandálias dos pés, ele vos batizará com o Espírito Santo
e com fogo. Na sua pá ele tem a mão para limpar completamente a sua ira e recolher o trigo no celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de jogar João no cárcere. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar seu ministério. Era como se cuidava, filho de José, filho de Eli. Eli, filho de Matate, Matate, filho de Levi, Levi, filho de Melqui, e este filho de Janai, filho de José, José, filho de Matatias, Matatias, filho de Amós, Amós, filho de Naum, e este filho de Esli, filho de Nagai, Nagai, filho de Maate, Maate, filho de Matatias, e Matatias, filho de Semei, este filho de José, filho de Jodá, Jodá, filho de Joanã, Joanã, filho de Reza, Reza, filho de Zorobabel, e este de Salatiel, filho de Neri, Neri, filho de Melqui, Melqui, filho de Adi, Adi, filho de Cozã, este de Elmadã, filho de Er, filho de Josué, Josué, filho de Eliezer, filho de Jorim, e este de Matate, filho de Levi, Levi, filho de Simeão, Simeão, filho de Judá, Judá, filho de José, e este filho de Jonã, filho de Eliaquim, Eliaquim, filho de Meleá, Meleá, filho de Mená, Mená, filho de Matatá, este filho de Natã, filho de Davi, Davi, filho de Jessé, Jessé, filho de Obed, Obed, filho de Boaz, e este filho de Salá, filho de Nasson, Nasson, filho de Abinadab, Abinadab, filho de Admim, Admim, filho de Arni, Arni, filho de Esrom, e este filho de Pérez, filho de Judá, Judá, filho de Jacó, Jacó, filho de Isaque, Isaque, filho de Abraão, e este filho de Terá, filho de Naor, Naor, filho de Serugue, Serugue, filho de Ragaú, Ragaú, filho de Faleque, e este filho de Eber, filho de Salá, Salá, filho de Cainã, Cainã, filho de Arfaxade, Arfaxade, filho de Sem, e este filho de Noé, filho de Lameque, Lameque, filho de Metusalém, Metusalém, filho de Enoque, Enoque, filho de Jared, e este filho de Maalael, filho de Cainã, Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este filho de Adão, filho de Deus. Agora, medite sobre o que foi lido e deixe o Espírito de Deus trabalhar em sua vida. Que o Espírito de Deus te abençoe. Volto amanhã com mais uma leitura da Palavra de Deus.